Olá, que alegria é nos encontrarmos mais uma vez e hoje vamos conversar sobre a intercessão, o ministério de intercessão. Vamos conversar sobre a nossa vida como intercessor, o mistério de Cristo que age no nosso coração quando a gente abre a nossa vida, confia no Senhor e se entrega a Ele. Ele, Jesus, se derrama em nosso viver. E assim nós vamos descobrindo as riquezas, os mistérios, as graças que são derramadas em nossa vida. E ao mesmo tempo, o Senhor, Ele vai nos transformando, Ele vai agindo em nossa vida. Mas também é necessário que nós possamos ter a responsabilidade de rezar pelas necessidades do mundo, da nossa casa, da nossa família, da nossa cidade, dos nossos amigos, do nosso país, do nosso estado, município. Nós somos chamados a mergulhar e viver a experiência da intercessão no mistério de Cristo que habita em nós. Quero te apresentar, o Catecismo da Igreja Católica no número 2634, que você possa ir ao encontro, do seu catecismo e juntos a gente viver essa experiência. Veja o que vai dizer para nós este número, A intercessão é uma oração de pedido que nos conforma de perto com a oração de Jesus. Ele é o único intercessor junto do Pai em favor de todos os homens, dos pecadores, sobretudo. Ele é capaz de salvar de modo definitivo aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, visto que ele vive para sempre para interceder por eles. O próprio Espírito Santo intercede por nós, pois é segundo Deus que ele intercede pelos santos. Então nós somos chamados a tomar consciência de que o ministério da intercessão, ele brota de Jesus. E precisamos ter a intimidade com Jesus, pois é a ação de Jesus em nossa vida. É a nossa experiência profunda com o mistério de Jesus, que precisamos acreditar, que precisamos a cada dia regar com a oração, com as nossas práticas de orações, meditando a palavra, rezando o terço, jejuando, buscando a cada dia participar da Santa Missa, buscando a cada dia também termos a experiência da confissão, buscando nos confessar, recebendo o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão. E assim nós vamos percebendo que o Senhor, ele vai agindo em nossa vida, que ele vai tocando em nosso coração. E ao mesmo tempo, o Senhor, uma vez que vai tocando em nossos sentimentos, em nossa vida, e nós vamos mergulhando dentro do coração de Jesus, vamos sentindo as suas ansiedades, vamos sentindo os sentimentos de Cristo. A nossa vida, a nossa ansiedade, os nossos medos, tudo aquilo que nós somos e sentimos, na medida que nós vamos nos aproximando de Jesus, Cristo vai nos transformando. A minha ansiedade, os meus medos, as minhas preocupações, eu vou entregando a Jesus, na medida que eu vou me aproximando dele, na medida que eu vou tendo a intimidade com o Senhor. E ele vai
tocando, me transformando. E ao mesmo tempo eu vou tendo a necessidade. Eu vou tendo a necessidade de também apresentar ao Senhor a minha família, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos ou os seus pais. Porque na medida que nós vamos intercedendo, na medida que nós vamos também saboreando a oração, nós vamos sentindo o sabor do céu. Nós vamos sentindo o quanto é bom buscar o céu, as coisas do alto. Não se trata de algo pesado, não se trata de algo que realiza ou que causa em nós um sofrimento tedioso. Não. É algo que nós vamos a cada dia nos deparando com as provações, com o próprio sofrimento, nós vamos conhecendo os nossos limites, as nossas fraquezas, nós também vamos sentindo, né, as realidades daquele que está em nossa volta, as realidades daquele que precisa ser mudado. Nós vamos sentindo o coração dos que convivem conosco. A esposa vai sentindo a necessidade que o seu esposo tem de mudar o seu coração, de se converter, de se transformar. Os pais vão sentindo a necessidade que os filhos têm de conversão, de transformação de vida, assim como também os filhos vão sentindo a necessidade que os pais têm de serem transformados, como também aqueles que habitam, né, conosco, aqueles que moram conosco na mesma rua, né, o nosso vizinho. Então nós vamos na humildade, né, não se sentindo superior aos demais, mas se sentindo cheio da presença de Deus, da graça de Deus. Nós vamos pedindo a Deus, nós vamos intercedendo, nós vamos nos colocando na presença do Senhor em oração. E assim o Senhor vai agindo. E assim o Senhor vai tocando, né? Primeiro, em nossos corações. Segundo, Ele vai tocando, né, naqueles que estão em nossa volta. Na medida que nós vamos apresentando ao Senhor. Senhor, toca nesse coração. Senhor, liberta esta pessoa deste vício. Senhor, liberta, né, este irmão, esta irmã. E o Senhor vai agindo. O Senhor vai tocando. Ele vai transformando. Muitos até mesmo se questionam. Padre, às vezes eu rezo, às vezes eu me coloco numa atitude de intercessão e eu sinto que Deus está tardando, eu sinto que está demorando. Há tanto tempo eu estou rezando, há tanto tempo eu estou pedindo a Deus, eu como que já me encontro cansado, eu como que já me encontro cansada, Padre. Que palavra o Senhor tem para mim? Eu quero dizer para você que quando você se coloca numa atitude de intercessão, pedindo a Deus, quando você se coloca numa atitude de oração, eu quero dizer para você que muitas vezes a gente se depara, né? A gente se depara com o tardar de Deus. Mas este tardar não quer dizer que Deus esteja distante de você. Não quer dizer que Deus não está escutando a sua oração. Pelo contrário. O Senhor se faz presente, Ele se inclina para você. Os seus ouvidos, Ele se volta para você. E ao mesmo tempo, o Senhor se faz próximo. Então, diante desta ansiedade, diante desta realidade em que você, na intercessão, se sente só, muitas vezes você se sente como que na solidão, como que alguém não está a te escutar, como que Deus te abandonou. Eu quero dizer que nesse momento o Senhor se faz presente. Ele caminha contigo. Agora, se Ele tarda diante do que você está a apresentar a Ele, diante do que você está pedindo, é porque primeiramente Ele está curando o teu coração. Ele está tocando em áreas profundas da tua vida, te levando a amadurecer, te levando a descobrir os sentimentos, o direcionamento do olhar de Jesus. E nesse momento você precisa estar muito atento para você não desistir, para você não se entregar ao cansaço da oração, para você não pensar
que Deus não te ama, que Ele te abandonou e que você está só. E que parece que Deus se esqueceu de você. Não, não te entregue a isso. Mas mesmo com estes sentimentos, unido à aridez, aquele sentimento no seu coração, aonde você reza e não sente a oração, aonde você parece que não sente a esperança, né, se renovando em sua vida. Parece que você não consegue enxergar, né, as coisas do alto diante daquilo que você está a pedir ao Senhor. Então é necessário muita atenção neste momento em que você se coloca a interceder e sente tais realidades. Porque muitos dizem assim, mas padre, eu não sinto a oração, eu não estou sentindo, sabe, padre, a intercessão neste momento. Mas eu sempre digo para as pessoas que muito mais do que sentir, nós precisamos acreditar. A intercessão vem do Senhor, é a comunhão, é a participação com o mistério de Jesus. E nós precisamos pedir, nós precisamos colocar diante de Deus aqueles que Ele nos apresenta, e principalmente os que moram conosco, principalmente aqueles que fazem parte da nossa casa. É urgente nos colocar diante de Deus, interceder por eles, comungar por eles, jejuar por eles. É necessário que se faça isto. Agora, é necessário que você faça tudo isto acreditando profundamente no amor de Jesus, mergulhando, renovando a sua fé, e mesmo não sentindo nada, mesmo sentindo a aridez, a angústia, aquele sentimento de solidão, então você precisa, em meio a isso, confirmar a sua fé, acreditar no Senhor, mergulhar na presença do Senhor. E você vai percebendo que o Senhor, primeiro, vai trabalhando no seu coração, vai transformando os seus sentimentos. Esteja atento, mesmo na sua aridez, procure tentar perceber esta ação do Senhor. Porque os nossos sentimentos, quando nós intercedemos, eles vão se transformando nos sentimentos de Cristo. Nós vamos também tendo a comunhão na sua paixão, na cruz, na sua dor. E nós temos que ter a consciência de que nós completamos aquilo que faltou na paixão de Cristo. E a graça de Deus vai nos envolvendo, mas no tempo certo, na hora certa, o Senhor toca nesta situação, o Senhor toca naquela pessoa, o Senhor transforma este coração que você está a apresentar ao Senhor. Por isso que nós precisamos direcionar a nossa vida para Jesus. Por isso que nós precisamos, a cada dia, confiar no Senhor e não se entregar às tentações, às armadilhas do inimigo que vem para nos derrubar. Porque quando nós apresentamos ao Senhor as necessidades, quando nós direcionamos os nossos para o Senhor age, o Senhor toca. E você, intercessor, precisa saber disto. Você precisa tomar posse desta graça que o Senhor te dá ao vivenciar esse ministério. Quando você intercede, o Senhor direciona o seu olhar para o seu pedido. E Ele vai tocando, Ele vai quebrando as muralhas, Ele vai te surpreendendo, Ele vai fazendo aquilo que é próprio dEle, o impossível. E você vai participando do ministério de Cristo. E você vai sentindo o agir de Cristo. Agora, tomar cuidado, porque às vezes você pode cair na tentação de pensar que o ministério vem de você, que os dons que Deus vai te dando, porque outra coisa também muito importante acontece na medida que você se abre para interceder. É que o Senhor vai te dando dons. O Senhor vai te dando graças abundantes. Ele vai tocando em seu coração e Ele vai te proporcionando a graça necessária para que você possa superar essa dificuldade.
Aquilo que está faltando, aquilo que muitas vezes você percebe que está faltando no seu grupo de oração, na formação ou na conjuntura da sua família. Quando você intercede, se coloca diante de Deus, se coloca diante da presença do Senhor. Saiba de uma coisa, o Senhor, Ele vai proporcionando tudo o que é necessário. Ele vai dando dons, Ele vai suscitando carismas, Ele vai usando pessoas, Ele vai tocando em corações, Ele vai te surpreendendo. Muitas vezes você calcula, você planeja, e é importante planejar. É importante você ter um projeto de vida, né? em tudo aquilo que você possa fazer. Mas na medida que você vai se abrindo para o Senhor, vai se entregando ao Senhor, então o Senhor vai agindo e Ele vai te surpreendendo. Ele vai te tocando, Ele vai agindo, Ele vai abrindo os caminhos, vai quebrando as muralhas e você vai contemplando a glória de Deus. Agora, muitas vezes você vai se sentir cansado, muitas vezes você vai se sentir ferido, muitas vezes você vai sentir suas feridas. Mas deixa eu dizer para você, tais feridas, tais cansaços, é para você apresentar ao Senhor. Ou mais, para você se unir ao Senhor. Para você se envolver com o Senhor. Ficar entre as suas chagas. E no Senhor, você vai descobrir toda a riqueza e graça que emana da tua oração, que emana do dom que Deus te concede de ser intercessor, de ser intercessora. Por isso que é importante você rezar, você se colocar diante de Deus. E claro também, você aprender com os santos, né? Aprender com Santa Teresinha do Menino Jesus, aprender com Santo Padre Pio, aprender com Santa Madre Teresa de Calcutá. Eu tenho aprendido muito, né, nesta semana com Santa Madre Teresa de Calcutá. A mergulhar diante do Senhor, a professar a nossa fé, mesmo diante das situações contrárias, mesmo diante das situações que muitas vezes a gente se questiona, meu Deus, aonde tu estás? Meu Deus, por que disto? Mas quando a gente professa a nossa fé, se entrega ao Senhor, e se abre ao seu amor, o Senhor nos dá o seu Espírito Santo. Ele se volta totalmente para nós. Ele nos dá a sua graça. Ele nos dá a sua paz e todo o dom necessário para que nós possamos cumprir a nossa missão e permanecermos firmes no Senhor. Para isso também é muito importante para o intercessor a fidelidade ao Senhor, a constância na presença do Senhor. E assim o Senhor vai nos transformando. E assim o Senhor vai agindo. E assim o Senhor vai fazendo aquilo que é próprio dele, o impossível. Então que Deus te envolva com a sua graça. Que Ele te dê a sua paz. E que você possa, desde agora, ser um intercessor. Procurar rezar. Procurar se colocar na presença do Senhor, numa atitude de oração. Jejuar, comungar, ir à missa. Buscar voltar para a oração o quanto antes. Voltar. Por mais que você se sinta longe, volta. Por mais que você se sinta cansado, volta. Volta para a oração. Se bem que é muito difícil voltar para a oração. É mais fácil começar, né? E digo para você, recomeça. Recomeça. Não fica olhando o lugar que você se encontra. Não fica olhando o quanto você vai ter que caminhar para chegar até a presença do Senhor. Mas recomece a sua vida de oração. Volte a rezar. Volte a se colocar diante do Senhor. Porque o Senhor quer agir. Ele tem a necessidade de tocar em corações. Em corações de pedra. Talvez você esteja decepcionado, ferido ou machucado, porque você sentiu dificuldades na oração, você sentiu dificuldades nesta realidade, né? E de fato, ser intercessor, rezar por uma causa, por uma pessoa, não é fácil. E você precisa tomar consciência de que é necessário entregar-se a Deus. Porque só quem é capaz de mudar um coração, e um coração de pedra, é Deus. Só Ele é capaz de mudar um coração de pedra e um coração de carne. Então deixe na sua oração
o Senhor fazer aquilo que é próprio dele. Impossível. Deixe Deus agir. E Ele está contigo. Ele quer contigo realizar uma obra maravilhosa. Ele já começou. E Ele quer completar. E agora você, com Ele, precisa sempre estar unido, dar um passo concreto e viver plenamente esta bênção, esta graça que o Senhor te concede. Então que Deus te ilumine, Deus que te abençoe e que te envolva com a sua imensa misericórdia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado.